Beleza. Pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Anderson, professor de História. Estaremos juntos aí nessa tarde. Hoje a gente vai falar agora de tarde, agora a gente vai falar sobre a perspectiva muito a partir da imagem, né? E aí é uma dobradinha aqui entre a disciplina de História e uma disciplina, né? Um projeto, que é o projeto interdisciplinar, o ProInter 2, do curso de História. Vocês que vão entrar na universidade ainda, se Deus quiser, vão entrar lá na UFO, vocês vão ver que alguns cursos, principalmente aqueles que têm licenciatura, têm essa disciplina, que é o ProInter, tá? E essa disciplina é oferecida em todos esses cursos, nós temos uma série de alunos, né, que compõem essa disciplina, e os alunos da História, do ProInter 2, né, vão trabalhar conosco aqui hoje, algumas coisas relacionadas à Uberlândia, né, a perspectiva de Uberlândia, dentro da lógica da imagem, né? Vamos trabalhar muito com imagem hoje. E pensando nisso, eu me senti na obrigação de trazer para vocês, antes de a gente começar, eu vou pedir para os meninos se apresentarem, mas antes deles se apresentar, de falar já o assunto e de começar a apresentação deles, a fala deles, eu vou apresentar para vocês um pouco da importância da imagem enquanto narrativa histórica, tá? Eu vou chamar aqui os meninos do ProInter, se vocês puderem falar, se apresentar para os meninos aí, para eles já te conhecerem, né? Quer começar, Cauane? Cauane, terceiro período de História, licenciatura, provavelmente já me conhecem aqui. Mas é isso, gente. Estamos aqui hoje para dar uma aula diferente para vocês. Olá, gente. Boa tarde. Meu nome é Bruna. Eu também sou do terceiro período de História. E a gente vai tentar dar uma aulinha aqui para vocês, tentar uma apresentação um pouco mais leve e tentar fazer o máximo para ser divertido. E, né? Oi, gente, vocês me ouvem? Eu sou a Larissa, também estou no terceiro período. Eu acho que a Bruna resumiu que o nosso principal objetivo aqui hoje é uma conversa mesmo. E eu espero que vocês gostem. Digo mesmo, meu nome é Luísa, também sou do terceiro período de História, licenciatura, e eu espero que a aula seja divertida, que contribua com o aprendizado de vocês, mesmo que seja mínimo, mas que seja algo diferente para vocês do cotidiano. Oi, gente, tudo bom? Espero que sejam todas bem. Meu nome é Henrique, eu também sou do terceiro período de História, junto com as meninas. E a gente espera que essa aula aí de sábado seja boa para vocês, né? Não seja só mais uma aula. Foram todos? Foram? Beleza. Pessoal, hoje nossa temática da tarde, então, é Quem Transforma Uberlândia? Uma reflexão sobre o tempo, o espaço e os sujeitos. E eu tomei a liberdade de colocar aqui, né, por meio da fotografia, da imagem. Por isso, porque as meninas vão trabalhar muito com imagens, né, com vocês. Eu vou apresentar para vocês aqui, rapidinho. Deixa eu pegar aqui. Se vocês estiverem vendo, por favor, tá vendo aí? Agora sim, Anderson. Ah, beleza. Só tem que colocar para apresentar esse trem aqui, né? Tecnologia. Vamos lá. Apresentar. Beleza. Perfeito. Estão vendo aí, bonitinho? Vai, parece que veio. Estão vendo? Que eu não tô vendo vocês, não. Tá meio. A gente tá vendo, Anderson, só que a gente não tá vendo a apresentação em si. Acho Ah, que não? travou. Tá no Drive só. Ah, tá. Então deixa eu voltar e compartilhar de outra forma, então. Quem... Nova janela. Cadê?
Achei. Agora vocês estão vendo? Sim. Agora sim. Ah, perfeito. Pessoal, por que eu resolvi trazer isso aqui para vocês? É porque os meninos vão trabalhar muito com imagens, e imagem é uma narrativa, tá? É uma narrativa histórica. A imagem, muitas vezes, ela quer dizer algo, ela diz muita coisa, na realidade, né? E nada mais justo a gente entender como ocorre esse processo de vinculação da imagem, de utilização da imagem, né, principalmente. Porque a fotografia, ela surgiu ali, principalmente das revoluções industriais, né? Antes disso, nós não tínhamos uma imagem fixa, nós tínhamos apenas imagens que eram provisórias, né? Então, até conseguiria se capturar a imagem a partir de uma câmera escura, só que passado um tempo, quando ela tinha um índice muito grande de luz, né, sobre ela ficava completamente escura, né? Então se perdiam as propriedades daquela fotografia. Aí chega esse cara aí, o Joseph, né? Esse carinha do canto direito aqui. Esse caboclo, ele estava fazendo uma série de testes, né, com as imagens, para tentar fixar a imagem de uma forma mais efetiva, enfim. E naquele período, pessoas, quando estavam fazendo aqueles testes, as primeiras fotografias, você tinha que ficar o dia inteiro, cerca de 12 horas, 10 horas dentro de uma câmera escura para tentar se revelar alguma imagem. E esse caboclo aí, o Joseph, ele ficou com vontade de urinar e não tinha como sair dali, porque se ele saísse do espaço, ele ia perder todo o trabalho de um dia inteirinho. O que ele fez? Ele pegou uma das vasilhas onde estava ali, né, o papel com a fotografia, e urinou ali mesmo. Perfeito. Porque essa imagem que está aqui para vocês é uma imagem da janela da casa dele. Né? Então, para ele falar assim, essa imagem da minha casa mesmo, aqui da janela, não vai se fazer tanta diferença. Então ele urinou ali, e por coincidência do destino, a urina tem ureia, creatina, tem uma série de propriedades que acabou ajudando a fixar a imagem de forma permanente no papel. Ou seja, quando ele tira esse papel, né, leva até um local que é aberto, que tem luz, essa imagem ela não ficou totalmente escura, né? Nós ainda continuamos, conseguiu-se ainda deixar permanente algumas partes brancas que dão a ideia da imagem do janela do quarto dele ali, né? Então dá para a gente ainda entender que é uma fotografia. Foi a partir desse cara, então, do Joseph, e a partir de um acaso destino, né, que se conseguiu capturar de forma efetiva a imagem, né, de forma permanente. Só que eu esqueci de colocar para vocês aqui, depois, se vocês quiserem, tiverem interesse, a gente até faz um minicurso sobre fotos e tal, imagem. Mas não é porque também se chegou a uma fotografia permanente que ela foi aceita de pronto por todo mundo. A maioria das pessoas acreditavam que, se fossem fotografadas, é como se a câmera fotográfica retirasse a alma da pessoa. Né? Então, eu não quero ser fotografado porque essa máquina aí vai tirar a minha alma, ela vai roubar a minha alma. Então, muitos jornais da época, o que eles faziam? Eles fotografavam o ocorrido, né? Vamos supor, um assassinato. Fotografavam o assassinato, levavam para edição, e lá na edição eles desenhavam em cima da fotografia e colocavam o desenho no jornal. Eles não colocavam a fotografia. A fotografia só passou a ganhar mais força, né, ganhar mais presença ali no final ali da Revolução Industrial, onde as máquinas começaram a ganhar um corpo mais moderno, né? As pessoas começaram a ver que não tinha nada a ver esse negócio de perder a alma. O próprio Dom Pedro II acho que foi o primeiro aqui no Brasil a trazer uma câmera fotográfica para cá. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada aí na internet, as primeiras imagens aqui no Brasil, as primeiras fotografias aqui no Brasil são da família real. Nós temos uma série de pontos relevantes dentro dessa questão da imagem, também vinculada a Dom Pedro II. Mas, enfim, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque a imagem, ela diz muita coisa, mas por trás da imagem nós também temos muita história a ser contada. Exemplo, essa aqui, né, o beijo da Times Square. Possivelmente vocês viram isso em muitos livros de história, vocês viram isso em muitos materiais. Isso foi vinculado no mundo inteiro.
essa imagem tecnicamente representa o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Um soldado beijando a sua amada em plena Times Square, aquela coisa romântica, né? Foi vinculada em todos os jornais do mundo. Só que um detalhe, essa mulher não era namorada nem noiva desse caboclo. Ele simplesmente estava tão feliz, mas tão feliz que tinha acabado a guerra, que ele estava de volta ao seu país, que ele pegou a enfermeira ali, virou ela e beijou. E tinha um fotógrafo que estava registrando tudo ali, todos os movimentos, e de repente registrou esse beijo, né, que foi vinculado no mundo inteiro como símbolo do fim da Segunda Grande Guerra Mundial. Só que, olha, vendo a imagem, beleza. Anderson, desculpa te interromper, mas a imagem está travada na parte do 11 de setembro. Opa, peraí. Voltou? Não. Ixi. Não? Não. Peraí. Vocês viram nem a primeira? Agora foi, agora tá funcionando. Foi agora? Foi, tá nessa de heliografias de Niepce. Ah, tá. Vocês não tinham visto nem essa, então? Não. Ah, perdão. Então, peraí. Agora viram? Heliografias de Niepce? Sim. Essa aqui é a imagem que eu então estava falando, então não estava adiantando. Essa é a imagem que eu falei para vocês, está do lado esquerdo. A imagem que foi registrada, a primeira a ser fixada de forma permanente no papel. E do lado direito aqui é o nosso querido Niepce, tá? O Joseph, quer dizer. Joseph Niepce, não sei como é que chama esse nome aí, doidão. Agora, vocês viram o beijo na Times Square? Não. Não, tô travado na primeira agora. Ixi. Agora sim. Assim Agora vê? foi. Ah, não. Então, beleza, então. Esse aqui, o beijo da Times Square, ele, como eu estava dizendo para vocês, ele foi vinculado no mundo inteiro como o símbolo, né, do fim da Segunda Grande Guerra Mundial. Só que essa moça não era a noiva dele. E, detalhe, ele tinha uma noiva. E a noiva dele estava em casa, esperançosa pelo retorno do seu noivo, e viu pelo jornal que ela tinha sido traída, né? Ela morreu faz poucos anos, a senhora, né, que era a noiva dele, e acabou que essa história foi uma coisa que se alastrou, né, pelos Estados Unidos, porque a noiva dele terminou, obviamente, né, o noivado com ele, e ela acabou virando quase que uma celebridade instantânea nos Estados Unidos. E uma outra imagem, então, significa que essa imagem aqui, ela diz que ela representa o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, mas muita gente tem essa romantização de que essa seria a grande amada dele, mas não era, né? Pelo contrário, ele chifrou a noiva dele. Essa outra aqui, ela representa também essa força, né? A conquista dos aliados, né? Aquela coisa toda. Inclusive, em um dos carnavais aqui no Brasil, essa imagem ela foi utilizada, né? Eles utilizaram esse momento em um dos carnavais aqui no Brasil, virou um ícone, né, de conquista, e também foi vinculado nos jornais do mundo inteiro em relação à conquista durante a Segunda Grande Guerra Mundial, a conquista da Batalha de Hiroshima. Depois vocês vão saber muito sobre isso quando a gente trabalhar as grandes guerras mundiais, enfim. Só que um detalhe, aqui quando nós vemos a imagem, essa aqui, ó, né, que está em preto e branco, que é a original, a gente vê que eles estão levantando a bandeira, então justamente aquele símbolo de conquista, né? Só que, contudo, entretanto, o Monte de Hiroshima já tinha sido conquistado pelos aliados, pelos Estados Unidos, nessa batalha, né? Simplesmente o fotógrafo falou assim, olha, vocês vão trocar a bandeira, né? Porque a bandeira durante a batalha ali já tinha sido rasgada, já tinha acontecido um monte de coisa. Ele falou assim, eu posso fotografar vocês hasteando a bandeira, colocando nova bandeira? O pessoal, pode, de boa, né? Então o fotógrafo foi lá, registrou, era para ser algo comum, né? Só que quando essa imagem chega nos Estados Unidos, o alto escalão, obviamente, né, vê uma grande oportunidade de vincular ela
justamente por esse sentido que só a imagem dá. Né? Se a gente só olha a imagem, se olhar o por trás, o como ela foi feita, o porquê ela foi feita, ela vai dar esse sentimento, né, de conquista, né, os soldados levantando a bandeira norte-americana no Monte de Hiroshima. Imagina, olha só que representatividade. E isso foi usado, inclusive, para ganhar fundos, né, para uma série de projetos. Tá? Uma série de projetos que na frente, lá quando vocês forem estudar as grandes guerras mundiais, vocês vão entender um pouco mais sobre eles. Não vem o caso de dizer aqui agora. E aí a gente chega em outras imagens, como por exemplo essas, que até pessoas que possivelmente alguns de vocês não eram nascidos naquela época, né, em 2001, alguns de vocês não haviam nascido ainda, ou eram muito pequenininhos, não lembram, não estavam naquele momento ali, mas todas as pessoas do mundo, hoje em dia, em 2021, quando vê essa imagem, às vezes não precisa nem da legenda, né? Então essas imagens já falam por si só. Essas imagens já representam o 11 de setembro, que foi o ataque às Torres Gêmeas, né, o World Trade Center. Então as imagens, percebam, elas contam muito da nossa história, elas têm muito poder de narrativa, e elas, em alguns momentos, elas são apropriadas dentro de uma perspectiva que se quer narrar, ou que se quer dizer, enfim, como no caso das imagens do beijo da Times Square, ou do próprio levantamento, do hasteamento, né, da bandeira dos Estados Unidos. Por isso que eu quis trazer para vocês uma breve introdução da importância da imagem nesse processo todo, tá? Por quê? Porque nós vamos falar a partir de agora em relação às transformações, né, de Uberlândia, justamente através da perspectiva da imagem. Ou seja, a imagem, ela diz muita coisa. A imagem também é narrativa. Mas é claro também que nós também não podemos pegá-la como verdade absoluta. Nós temos que analisá-la, nós temos que criticá-la, tá? Então é mais uma introdução para a gente começar, de fato, a nossa aulinha de hoje. Beleza? Eu vou colocar para apresentar aqui, aí se der algum problema vocês me avisam. Beleza. Olá, gente, novamente. Boa tarde a todos e a todas. Como vocês estão? Eu espero que bem. Como já disse, eu sou a Bruna e eu vou apresentar os meus amigos de acordo com a ordem que cada um vai apresentar, tá bom? Primeiro a Larissa, depois a Henrique, Cauane e a Glenda. A Glenda teve um probleminha, mas daqui a pouco ela entra. Nós, né, como dissemos, somos graduandos do curso de licenciatura em História da UFO, e em parceria com o professor Anderson, vamos administrar a aula de hoje para vocês. Bem, eu sinceramente detestava ter que ir à aula aos sábados. Nisso, nós vamos tentar ao máximo fazer valer o tempo de vocês, para que a aula de hoje seja mais legal e integrativa, sem tanta cara de aula. Por isso, caso queiram fazer alguma pergunta, não precisam ficar acanhados, tá? E também podem se utilizar do chat para fazer as perguntas que vamos respondê-los no decorrer da apresentação. Bem, em primeiro lugar, o que vocês imaginam que será a aula de hoje? Ninguém tem nada a dizer? Tudo bem. Aprendizado sobre Uberlândia, o decorrer das décadas em Uberlândia. Sim, mais ou menos isso. A história de Uberlândia tá mais para a história de Uberlândia, sim. Mas a história a partir das imagens. E vamos, né, mostrar assim no decorrer da apresentação.
Mas, assim, eu sei que todo mundo já ouviu muito falar sobre Uberlândia, né? Afinal, é onde a gente mora. Nessa aula eu falo assim, um pouco da cidade, de como ela se tornou esse símbolo de progresso e de modernidade, no qual muitas pessoas já ouviram falar, mas poucos realmente a conhecem. Nessa aula, veremos também que, apesar de Uberlândia vender a imagem de progresso, a mesma paga os sujeitos que compõem a cidade, ou seja, seus cidadãos, e que são, ao mesmo tempo, e que são os mesmos que a transformam. Uberlândia, antes de mais nada, é rotulada como uma cidade muito desenvolvida. Ela é quase uma metrópole. Eu disse quase, porque a mesma não tem 1 milhão de habitantes. Na verdade, Uberlândia possui aproximadamente 700 mil habitantes. E também é bem novinha. Só tem 131 aninhos. Mas sabiam que Uberlândia é mais velha do que BH? Com isso, deixarei vocês sob os cuidados dos meus colegas, que continuarão a discursar sobre a nossa tão amada cidade. Cauane, você já mudou o slide? Acho que tá travado. Foi, mas eu acho que você não tá conseguindo colocar para apresentar, né? Em tela inteira. Tava assim, peraí que eu vou tentar de novo. É porque aqui não apareceu, o tempo todo ficou no primeiro slide, mas. É a tecnologia. A gente vai dar certo. Ó, foi. Foi. Ah, foi. Agora foi. Oi, gente. Boa tarde. Acho que as pessoas que estavam aqui no comecinho já me ouviram falar um pouquinho. Eu sou a Larissa e vou conversar um pouquinho sobre a história oficial de Berlândia. A gente não vai aprofundar muito, porque eu acho que tem muitas questões sobre a história da cidade que a gente não vai ter tempo de falar. Vou dar um panorâmica cronológico mesmo. Os primeiros habitantes da região de Uberlândia eram os indígenas Kayapós. Eles estiveram aqui por um tempo muito significativo, mas a gente não tem muitos relatos sobre isso. O primeiro bandeirante na região de Uberlândia foi o Bartolomeu. O Bartolomeu ele foi uma das primeiras pessoas a explorar essa região. Em 1818, Uberlândia recebe o primeiro morador fixo na Sesmaria de João Pereira da Rocha. O João Pereira da Rocha era esse morador. Sesmaria, para quem não se lembra, era uma região concedida a um beneficiário pelo governo português. Em 1835, foram estabelecidas aqui nessa região as primeiras grandes propriedades. Elas se chamavam Olhos d'Água, Laje, Marimbondo e Tenda. Em 1846, foi idealizada a Capela de Nossa Senhora do Carmo. Essa capela foi pensada porque a religião, o catolicismo e a edificação da religião nessa capela significava símbolo de uma comunidade que se pretendia civilizada, organizada. Ao entorno dessa capela, que virou matriz em 1861, é que se estabelece o arraial Nossa Senhora do Carmo e São Sebastião da Barra de São Pedro de Uberabinha. Essa ilustração do lado é da maquete do arraial. Em 1888, São Pedro de Uberabinha passa a ser município. Em 1829, por meio de um plebiscito, o município recebe o nome de Uberlândia, que significa terra fértil. Essa imagem aí do lado é da Praça Tubal Vilela. Ela não tem registro de data e ela é da coleção João Quituba, do acervo do CEDIS, na UFO. Bom, vocês conhecem esses homens? Tem alguma noção de quem eles foram? Não, né?
Imaginei que essa seria a resposta. Nem eu saberia quem era esse caboclo. É, pode passar, Cauane. Bem, vocês reconhecem os nomes? Tubal Vilela e Rondon Pacheco. Sim, eu também imaginei que reconheceriam. A primeira imagem, Tubal Vilela, a primeira pessoa representada, na verdade, dá nome a uma praça, uma grande praça numa região importante da cidade. Ele foi prefeito de Uberlândia entre 1951 e 1954. Dentre outras coisas que a gente poderia falar sobre Tubal Vilela, eu escolhi dizer que ele foi acusado de matar sua esposa, Rosalinda, que estava grávida, tinha 19 anos e estava grávida do terceiro filho do casal. O processo contra ele durou 25 dias, foi bem rápido. E ele foi absolvido e o crime foi justificado como crime contra a honra. Crime de honra. Isso não existe mais, né? Mas diz muito. A segunda imagem é do Rondon Pacheco, que dá nome a uma rua com ideal progressista, também muito importante para a cidade, e que todo mundo que eu acredito que já passou por Uberlândia, que não necessariamente mora na cidade, ouviu esse nome. Bem, ele é natural de Uberlândia, ele, dentre outros cargos políticos e feitos históricos, foi nomeado governador de Minas na década de 70, durante o regime militar. Acho que dizer que ele foi nomeado durante o regime militar, para quem tem um panorama, digamos, qualquer panorama do regime militar, significa alguma coisa, né? Dizer que ele foi nomeado. Mas eu não vou dizer o que significa para mim, e eu espero que vocês reflitam o que significa para vocês. Porque a cidade de Uberlândia, a história oficial, escolheu se lembrar dessas duas figuras. Seus nomes são lembrados todos os dias, e aí fica a questão, né? Será mesmo que eles representam os sujeitos que formam e transformam Uberlândia? Agora é com o Henrique. Henrique, você está aí? Henrique não está conseguindo entrar. Estourou o número de vaga. Ah, a conexão dele caiu? Sim. Pessoal, mas então, enquanto a gente vai, né, eles vão se organizando aí em relação a... Será que eu posso Pode? pegar o embalo? Fica à Então, vontade. para eu não ficar perdido, vocês não ficarem tão perdidos assim. Então, o Henrique, ele ia trazer alguns dados aqui para a gente pensar um pouco dessa ideia da Uberlândia progressista, Uberlândia modernizada. Quando a gente vai estudar a história oficial de Uberlândia, a gente observa que desde o início, ela se pretende ser essa cidade que carrega esse ideal de progresso, de modernização. A gente vê que há toda uma mobilização de grupos políticos específicos, né, que vão, de fato, construir essa cidade, vão ter uma organização política mesmo para a construção e para o desenvolvimento dessa cidade. A gente observa que, desde o início, ela vai carregar esse ideal de progresso, de modernização, ela vai se pretender ser essa cidade que carrega esse título. E a gente consegue observar que, até hoje, Uberlândia tem esse nome, ela carrega esses rótulos. Por exemplo, eu sou de Patos de Minas, então eu sou dessa região aqui do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, né? E aqui em Patos de Minas, a cidade de referência para a gente é Uberlândia. É a cidade do modelo ideal para se viver, é a cidade que tem grandes oportunidades, é uma cidade desenvolvida. Então, quando você vai mudar para Uberlândia, todo mundo fica feliz, porque você está indo para uma das melhores cidades de Minas Gerais. E aí a gente vê em alguns índices de Uberlândia, justamente
essa conexão com esse ideal de modernidade e de progresso, né? Então, é uma cidade que tem quase 700 mil habitantes, né? É uma população muito grande. O IDH dela, que é um cálculo que eles fazem, né, para medir um desenvolvimento de uma cidade, que vai relacionar índices da saúde, da educação, né, o quanto as pessoas estudam nessa cidade, né, até que idade, na questão de empregos também, é um IDH que é considerado alto. Ela tem, a população dessa cidade tem em média de 2,7 salários mínimos por trabalhador formal, e 35% da população, do último dado de 2018, estava empregada de carteira assinada. Quando a gente olha assim, a gente até estranha um pouco, né? Nossa, só 35%. E aí a gente já vê, né, talvez um primeiro problema dessa cidade progressista modernizada, que a gente pode questionar, porque não é só 35% dessa população que trabalha, mas é 35% que possui direitos, né? Então a gente pode parar para pensar também que grande parte dessa população trabalha como autônomo ou em serviços informais. Aí do lado a gente tem essa imagem que, quando a gente observa, a gente consegue ver diversos edifícios, diversas avenidas, né, largas, né, aqui, por exemplo, aqui onde eu estou passando com o cursor do mouse, aqui também a gente consegue observar essa organização espacial de Uberlândia, que remete um pouco a esse progresso e essa modernização. Aqui novas imagens, né, que a gente consegue ver aqui diversos edifícios também, a questão da avenida que eu falei, e essa questão das organizações das avenidas, desde o início, assim, de Uberlândia, ela foi inspirada em Paris, como várias outras cidades do Brasil e pelo mundo também, nessa questão da construção espacial da cidade, né, de ter avenidas largas, de alguns edifícios mesmo, arquiteturas de alguns edifícios mais antigos, ela tem desde o início esse ideal, né, de progresso, de modernidade na construção da cidade. Aqui a gente consegue observar, né, muitos anos atrás, já em 1950, a gente tinha o Cine Teatro em Uberlândia. E aí, por causa do progresso, né, esse Cine Teatro ele vai ser demolido para dar lugar a um banco, que é o Banco do Bradesco. Se eu não me engano, essa avenida, porque assim, né, quem ia falar isso era o Henrique, mas ele, não sei se era na Avenida Afonso Pena, que é esse local, se alguém souber, Se eu não me puder engano, falar. se eu não me engano, acho que ele disse Afonso Pena. Não era na Afonso Pena. E aí, antes a gente tinha esse Cine Teatro que as pessoas iam lá, né, para assistir, para vivenciar essa cidade, né, para assistir a filmes, assistir a peças. E aí, quando esse progresso vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, e Uberlândia, de fato, vai se tornando uma cidade modernizada, né, a gente tem esse cinema destruído para construir um banco, né, e aí a gente já pode partir para alguns questionamentos. Quem que vai frequentar esse banco, né? Por que destruiu um cinema, um teatro, para dar lugar a um banco? Coisas assim que a gente pode ir pensando. E bom, né, dando continuidade a essa Uberlândia progressista, grandiosa, né, quando a gente estuda e a gente volta um pouco nessa história, né, como eu já falei antes, esses grupos políticos que eles vão trabalhando nesse crescimento de Uberlândia, né, nesse desenvolvimento, essa expansão da cidade, eles têm uma intenção de que a cidade também passe a imagem deles. Então, a cidade, ela deve transmitir uma imagem que corresponde à imagem dessa elite que se diz moderna e que se diz progressista. Então, é por isso que Uberlândia vai ser trabalhada toda para carregar esses ideais. E uma coisa que a gente observa nesse desenvolvimento de Uberlândia é que locais que antes eram de interação das pessoas dessa cidade, dos cidadãos dessa cidade, que eram até mesmo de moradia deles, eles vão sendo destruídos para dar lugar a outros locais, a outros edifícios que eram
que são esses que estão relacionados a esse símbolo desse progresso. Então, a gente tem um fenômeno de varredura de certas pessoas, de certos locais, para os extremos da cidade. Esse é um processo que a gente consegue observar até hoje. Então, pessoas que não correspondem a essa imagem de progresso, de modernidade, elas vão sendo excluídas dessa cidade, elas vão sendo excluídas da vivência dessa cidade, e quando a gente procura a história de Uberlândia, né, por exemplo, no site da prefeitura e no site da Câmara, a gente não vai encontrar falando sobre pessoas comuns dessa cidade, que também foram importantes para o desenvolvimento dessa cidade, para o crescimento dessa cidade. E aí eu pergunto para vocês, se quando vocês olham para essa história, vocês conseguem enxergar alguém próximo a vocês, ou até mesmo vocês como parte dela? Como que vocês enxergam Uberlândia? Para vocês ela é, de fato, essa cidade do progresso, essa cidade grandiosa? Eu gostaria que vocês abrissem o microfone e falassem, ou podem mandar no chat também, eu vou até voltar aqui para eu ver. E o Henrique voltou, gente. Deu certo agora. Quer acrescentar alguma coisa, Henrique? Bom, eu não sei como você falou a parte, né? Eu só peço desculpa, gente, por esse erro que deu aqui na minha internet. Do nada acabou a luz aqui. Relaxa. Perdi a internet. Perdão, gente. Perdão Coisas mesmo. da tecnologia e do fazer ao vivo. Tem problemas, né? Eu passei só por cima da sua parte mesmo. Bom, não, o que eu ia falar, eu não sei se a Cauane falou, a parte desses dados, né? Esse aqui tem 35% da população empregada que tinha em 2018. E dá para notar uma redução do número que era em 2010, né? Que era 37,4%. Aí já caiu, a gente já nota um pouco do desemprego que esse progresso para a cidade trouxe, né? Isso em 2018, antes da pandemia. Agora, em tempos de pandemia, deve estar muito maior o número, né? De trabalhadores formais, com carteira assinada e tudo mais. Era isso, acho que o resto você passou, né, Cauane, a parte? Passei, sim. Não sei se você falou das imagens aí, acho que deve ter falado. Falei. Essa que tira os locais de cultura e colocou um banco Bradesco da Elite no lugar, que era um cinema que tinha 2.000 lugares, estava sempre cheio. Bom, acho que é isso. Desculpa pela tecnologia, viu? Deu uma falhada agora, perdão, gente. Que isso acontece. Gente, eu tô lendo aqui no chat, né, que eu fiz as perguntinhas para vocês e teve gente falando que imagem incrivelmente bonita de Uberlândia, de fato, né, quando a gente olha assim, é uma cidade muito bonita. Muito moderna, né, muitos arranha-céus. Olhando a imagem pela imagem, né, sem discussão aprofundada, a imagem é muito bela, né? Se a gente não para refletir, né. Traz alguma coisa bonita para o pensamento, né? E o Marco Biasi também trouxe uma reflexão muito importante aqui, né? Que ele aproximou muito, ele conseguiu fazer uma ligação aqui da filosofia, né, de Kant ali, com essas questões elitistas, né, e progressistas, enfim, muito massa. Sim, é completamente articulado mesmo nesses ideais. Alguém quer falar mais alguma coisa, pessoal? Algum aluno quer responder a pergunta? Ou posso seguir? Precisam ficar acanhados, não. Podem abrir o microfone, levantar a mãozinha. Cauane, então, você vai continuar? Eu vou passar aqui, mas se você quiser pode falar. Não, é porque você falou umas coisas muito importantes, assim, que eu gostaria de pontuar, você e a sua colega falando coisas muito importantes, assim. Primeira questão de apagar os sujeitos, né? A cidade de Uberlândia, quando ela compra essa ideia de progresso e desenvolvimento, ela vai empurrando os sujeitos para as áreas periféricas. Por exemplo, para a gente ter uma noção, a Igreja do Rosário ela está na área central, né, ali na Praça do Bicota e tal, onde a gente vai tomar água tônica ali e tal. Ali, naquela região, originalmente nós tínhamos uma população negra muito forte, muito presente. Mas com o desenvolvimento, o crescimento da cidade, essas pessoas elas vão sendo expulsas praticamente, né? E vão sendo jogadas para as margens da cidade. Então, hoje em dia nós temos predominantemente a população negra em áreas periféricas, né? Então elas vão sendo empurradas. É aquela coisa assim, vocês são aceitos aqui para trabalhar, mas após o serviço você pode voltar para sua casa.
Então, no caso, as pessoas que vêm de fora, né, de outros estados, beleza, venha para cá, a Uberlândia é a cidade das oportunidades, dos empregos, as pessoas vêm para cá, elas vêm trabalhar, mas elas são aceitas para trabalhar, né? Então, quando você vai ali na questão social, num movimento em que tem esse contato, né, dos uberlandenses com os berlandinos, né, a gente fez uma discussão muito massa nesse sentido hoje de manhã, esses sujeitos, eles são deixados de lado, né, e isso é bom a gente também refletir. Vamos refletir, Anderson. Tá, perdão. Desculpa. E essa questão também do progresso da modernidade, e a Cauane falou muito essa questão de Paris, né, para vocês terem uma ideia, o bairro Roosevelt, né, ele foi totalmente projetado em relação a Paris, né, eu já me perdi naquele bairro, porque ele foi construído literalmente, né, para tentar copiar ali a Paris, né, ele é meio que circular, né, ele é meio doidão ali, você entra numa rua, você acha que vai sair de um lado, mas você saiu foi de outro, é uma loucura, né, quem já andou ali naquele bairro ali, no bairro Roosevelt, ou quem é de lá, sabe bem o que eu estou querendo dizer. E em relação também a esse apagar os sujeitos, apagar os rastros, e essa questão da modernidade, desenvolvimento, um exemplo claro é quando a Uberlândia tira a antiga estação ferroviária e a linha de trem que passava dentro da cidade, né? Ali onde hoje é o terminal central, ali naquela região do fórum, ali, era uma estação ferroviária. Então, o que eles fazem? Eles tiram a estação ferroviária, destroem aquilo ali, porque aquilo não combina mais com a modernidade, não combina com o progresso, não combina com o desenvolvimento, e vai jogar isso para longe, né? Então, a Uberlândia, ela assume de fato essa ideia do progresso, essa ideia da modernidade e do desenvolvimento. Perdão, pode ir, Cauaninha. Então, quando a gente olha para essa imagem da praça, essas duas imagens, né, da Praça Tubal Vilela, a gente consegue observar algumas coisas na própria construção dessa praça, que vai trazer um pouco desse ideal de progresso, de modernidade e de um lugar que é completamente projetado pensando isso. Então, até no entorno da praça, a gente consegue observar, por exemplo, os prédios, né? A gente tem esse prédio aqui gigantesco, lindo, né? Que a gente pensa, quando olha para ele assim, você já pensa numa coisa relacionada à modernidade mesmo, porque é um grande símbolo. E na questão da praça em si, essa organização de ter os locais com as árvores, né, com a área verde, os bancos, até o próprio calçamento da praça, o monumento histórico do Tubal Vilela no centro, tudo isso é uma organização que é uma construção, de fato, dessa modernidade, dessa higienização até mesmo do local todo pensado e todo planejado. E aí, quando a gente olha para essas duas imagens, né, pensando no que a Praça Tubal Vilela de fato e que a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso, eu, pelo menos, sinto falta de algumas coisas. Eu não sei vocês, mas eu sinto falta de alguém nessa praça. E aí eu vou passar para a Glenda, para ela entrar mais nessas questões com vocês. Gente, eu não caí. Meu Deus. Boa tarde, meu nome me apresentar, né, porque eu pulei essa parte. Eu faço história, né, na UFO, tenho 22 anos, sou de Ribeirão Preto, inclusive estou passando essa quarentena eterna aqui, né. Bom, então, a gente viu o conceito de cidade progressista, moderna, que está em constante expansão, só que a Cauane mostrou, né, o que está faltando nessas imagens. A gente não pensa nos sujeitos, porque os sujeitos também não são só peões que formam uma cidade, mas eles transformam-as também. E se, por um lado, as imagens que são expostas, vendidas dessa cidade, são aquelas cidades que mostram só a modernização, por outro lado, ela, como o Anderson trouxe na fala dele, né, ela coloca em detrimento sujeitos que são, em maioria, classe trabalhadora, e que são deixados de lado, né, como se a cidade moderna fosse aqui, e os sujeitos que formam e transformam essa cidade em à parte, à margem dessa cidade. E aí fica esse questionamento, né, quem são essas pessoas? E por que elas
são invisibilizadas? Tem um porquê, né? Porque, assim, quando a gente busca essas imagens, você vê que o sujeito, ele é importante, tipo assim, para determinar o lugar. Se o lugar for representado por pessoas comuns, nós, em geral, esse lugar acaba ficando invisibilizado mesmo, porque eles fazem isso, invisibilizam o sujeito para promover o espaço. E aí eles colocam esses sujeitos em um lugar de detrimento. Tipo assim, não vou mostrar essas pessoas nesse lugar, e como se ela não sofresse transformação, se não se composta por essas pessoas, né? E aí, é muito interessante refletindo muito, né, fazendo esse trabalho com os colegas. Então, esse aumento, a gente sabe quem são as pessoas que são apagadas, as pessoas que são pesadas, excluídas dessa cidade, como se elas não tivessem o direito também de viver essa cidade, só no papel de construir ela, mas não viver. Quando a gente pesquisa a praça, por exemplo, depois eu falo da Marielle, pode passar um pouquinho para frente, por favor? Slide. Aí, obrigada. Esses sujeitos, por exemplo, a gente tem a imagem da Praça Tubal Vilela, que está lindo, exposto maravilhosamente, mas e a pessoa que trabalha lá? Quem são esses sujeitos que estão sendo apagados? Porque, assim, esse senhor está lá, pode ser tem que vir a praça para lazer, tem pessoas que vivem ela para trabalhar, senhor, e a praça também, essa praça principalmente, é anti-centro político, porque lá se concentram alguns atas, enfim, ela é um referencial político também. Então, ver ela como apenas uma imagem de, ela apresentando apenas os grandes, né, porque você tem ali o do Tubal Vilela, né, mas é só ele que tem na praça, só ele que transforma a praça, cadê esse sujeito? E aí, voltando à questão dessas imagens, eu vou apresentar um pouco brevemente quem é essa fotógrafa. Volta uns slides, por gentileza. A Marla, ela é uma fotógrafa uberlandense e ela busca, por meio da sua fotografia, retratar o cotidiano e esses sujeitos de forma invisível também, que passam inseridos nos nossos dia a dia, só que são pessoas que compõem a nossa realidade, são nossos pais, nossos amigos, a gente mesmo, e ela, por meio da fotografia, busca dar uma luz para eles, né, retratar isso. E agora pode voltar de novo o slide, por favor. E aí eu queria abrir esse espaço de reflexão, né, para sempre que olhar essas imagens, essa imagem principalmente aérea, vista de como se toda a cidade se concentrasse ali e por sua vez, por só representar um único espaço, representa um único sujeito. Para sempre que a gente olhar para essa cidade e se questionar, cadê as outras pessoas que transformam a cidade, por que elas são varridas para longe da cidade, para a margem e os extremos da cidade? E é isso. Agora você gente, com essa reflexão. Eu quero só acrescentar que essas duas imagens que a gente está vendo são na Tubal Vilela. Então, que aí, quando eu falei lá para vocês não sentem falta de nada aqui, né? É porque não tem um destaque sequer para as pessoas que vão nessa praça, igual a Glenda falou, para trabalhar ou para vivenciar mesmo, que é no caso do pessoal jogando dama na praça, né? Isso que a Cauane e a Glenda disseram é fundamental, assim, né? Porque essa fotógrafa, ela está trazendo como referência ou dando protagonismo ao sujeito comum, né? Aquele que vive na cidade. A cidade, na verdade, ela é construída por essas pessoas, né? E quando a gente vê imagem de Uberlândia lá fora, construída, né, ou vendida, né, lá fora, em outras cidades, em outros estados, é uma cidade progressista do desenvolvimento, uma cidade moderna, a capital da logística, né, em que os grandes nomes são Tubal Vilela, Rondon Pacheco, né, agora o nosso amiguinho Odelmo, né, o vovô Odelmo. Então nós temos uma série de nomes que são vinculados lá fora e que acabam representando a cidade.
mas a cidade, na verdade, ela é vivida e construída por quem? Por pessoas comuns, né? Então, acho que esse é um trabalho muito interessante dessa fotógrafa, né? Que ela traz esse protagonismo ao sujeito e não aos grandes nomes, né? Porque se a gente for pensar, até mesmo quando nós temos personalidades, né? Que deveriam, aí sim, né? Merecidamente receber um destaque, como por exemplo o Grande Otelo, né? A gente estava até numa atividade esses dias, né? Na quarta-feira, relacionada a Grande Otelo. A imagem, né, o próprio Tadeu Pereira dos Santos, que é um grande especialista de Grande Otelo, a imagem, o busto de Grande Otelo que tem na praça, na verdade não representa Grande Otelo. Ninguém sabe que é Grande Otelo, porque a imagem dele tem o nariz mais afinado, tem uns traços mais de uma pessoa branca, né? Então ninguém sabe da história daquele busto, ninguém conhece muito a história de Grande Otelo. Então algumas personalidades, como Grande Otelo, um negro que conquistou o cinema, conquistou um protagonismo, né, na arte no Brasil e no mundo, porque ele teve reconhecimento em vários outros países, ele não tem o mesmo reconhecimento do que alguns políticos que vendem justamente o quê? Essa ideia do progresso, da modernidade, do desenvolvimento. Então é algo também de a gente pensar e refletir. É exatamente Sim. isso. A cidade não é uma maquete. Ela é um espaço de vivência. As pessoas trocam experiências o tempo todo. Elas aprendem a vida na cidade. Elas estão o tempo todo ali, é a realidade delas. Não é uma maquete que a gente exibe para o resto do Brasil e diz: aqui é legal, venham viver aqui. Não é assim. O Paul Richel, nome forte, né? Você quer abrir o microfone e falar aí, Paul? Eu queria rapidinho. Queria fazer um adendo, porque assim, eu acho que a gente que estuda história, né, sempre tentar, principalmente na escola, sempre são mostrados os grandes, a história dos vencidos, a foto das pessoas que fizeram mais tem importância e apaga todo o resto, né? Tipo assim, parece que nem a Larissa apresentou a foto do Tubal Vilela, do Rondon, os fundadores, as pessoas importantes que têm merecimento de busto na praça, como se apenas eles tivessem feito essa movimentação de construir a cidade, né? Cadê as outras pessoas? Por que só eles, de fato, homens brancos, né? Eles merecem esse reconhecimento, enquanto o resto da população é colocado à margem dessa cidade. E o Paul colocou um dado aqui que eu também não sabia, né? Que é interessantíssimo. Que ele diz aqui, ó, quero acrescentar que a Praça do Vilela é uma das praças de maior quantidade de espécies árbora no Brasil. Aí, ó, não sabia desse detalhe, ó. Mais alguém, pessoal, quer falar alguma coisa? Quer acrescentar? Não? Uma coisa à toa é que, assim, quando a gente mostra a imagem, ou então quando a gente procura alguma imagem das cidades, ou então quando a gente também tira foto, a gente parece que esquece que existem pessoas lá, né? Quando a gente procura a imagem de, por exemplo, de Uberlândia, a gente viu mais imagens só dos monumentos, dos prédios, só da estrutura, só da arquitetura. E a gente pensou nesse trabalho uma maneira de ver o outro lado dessa fotografia, né? Não mostrar que existe mais coisa do que apenas aquele monumento, aquela estrutura de pedra, né? E também tentar tirar um pouco dessa ilusão que temos de Uberlândia, que Uberlândia não é só, ou de qualquer outra cidade grande, né? Que ela tem uma história própria, não é porque está embasada, ou então porque vemos ela como uma cidade de progresso, de desenvolvida e todo o resto, que ela não tem outras pessoas por trás disso, que ela não tenha sido criada, fundada, transformada por pessoas que, às vezes, a gente nem sabe o nome dessas pessoas, porque elas estão
tipo assim, ajudaram a construir como se fosse, vou fazer uma alusão meio, mais ou menos, como se fosse um pedreiro, ele constrói o prédio, mas às vezes ele não mora naquele prédio, às vezes ninguém sabe nem que foi ele que construiu, né? E então, eu acho que é mais ou menos isso, ter essa noção que existe muito mais do que apenas aquela fotografia, né? Aquela imagem parada, né? Porque ela tem várias faces, né? Tem o ditado também que fala que a imagem vale mais do que 1000 palavras, mas a imagem, ela realmente fala muito mais do que as próprias palavras, né? A gente tem aquela coisa de guardar mais o que a gente vê do que aquilo que a gente escuta. Eu acho que é só isso. Se alguém quer falar mais? Sim, perfeitas colocações. E o Mark Biasi coloca aqui, né? O ruim da história única, né? Que é, vamos chamar então de história oficial, é o fato de muitas vezes as pessoas não saberem por fora dos bastidores, né? Como por exemplo o fato do Bovilela ter se acusado de um crime. Porque nós vemos, geralmente nós, né, acabamos ficando presos muito nessa questão da história oficial. É por isso que às vezes eu sou meio avesso à questão do livro didático, né? Eu sou meio crítico a algumas coisas, alguns materiais, porque nós temos vários caminhos, né? A história ela não é algo fechado, algo exato. A história ela é plural, né? Eu brinco dizendo que a história é como se fosse um acidente de trânsito no meio de um cruzamento. Todas as pessoas vão ver esse mesmo acidente de várias perspectivas e vários ângulos diferentes, né? Não há uma verdade absoluta, são vários, o processo é completamente diferente para todo mundo, né? Cada um vê de uma forma diferente. Mas é claro que nós temos a narrativa oficial, né? A narrativa histórica oficial. E isso acaba negligenciando os sujeitos históricos, os sujeitos comuns desse processo, né? Podem mandar bala aí, meninos. Boa tarde, gente. Eu sou a Giovana, né? Nós somos estudantes, então, do curso de História da UFO, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Somos muito gratos por vocês disponibilizarem esse tempinho para poder nos ouvir. Eu e os meus colegas, a Luciana, o Paulo Vitor, a Luísa e a Giovana, iremos apresentar para vocês uma proposta de atividade para que possamos saber um pouquinho de como vai ser a relação de vocês com esse tema que envolve cidade, história e fotografia. Aí, se o grupo quiser se apresentar um pouquinho. Boa tarde, pessoal. Sou o Paulo Vitor, do terceiro período de História. Isso mesmo, a gente veio aqui trazer o outro projeto, né, do dia, com essa perspectiva de imagens que eu acho que vai ser bem interessante, vocês vão gostar. Boa tarde, gente. É por isso mesmo que os meninos comentaram. É mais uma troca de informações, uma troca de conhecimentos que a gente quer aqui hoje. Não é nada muito prova, nada muito sério, assim, não. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Giovana. Espero que vocês gostem da nossa proposta de atividade e do que a gente vai trazer para vocês. Bom, eu já me apresentei, então acho que eu vou deixar por isso. Então, para a gente conseguir entender o nosso projeto, a gente precisa entender que esse uso que a gente está analisando aqui da história por meio de imagens, essas fotos que as meninas mostraram no grupo anterior, nem sempre foi utilizada assim. Então, a imagem, a fotografia, ela nem sempre foi utilizada para entender melhor a história, porque durante muito tempo se tinha um certo preconceito. Antigamente ligava muito a foto, a fotografia, tudo isso a sinônimo das artes, do entretenimento. Então, foi quase que negado durante muito tempo mesmo. Para a época, apenas fonte histórica era apenas documento escrito, era texto, era livro. Então,
não existia essa coisa que a gente tem hoje de usar uma fotografia para entender uma cidade. Antigamente isso era nulo mesmo. Assim, com o passar do tempo, surgiu uma noção mais concreta de que a imagem poderia representar, né, para a gente o meio social da pessoa, o meio cultural daquela cidade. Então, vão começar os primeiros usos da fotografia para entender história, mas ela nem sempre foi assim. Então, nesses primeiros usos da fotografia, ela era utilizada para demonstrar as reformas da cidade. Ou seja, se o governante daquela cidade queria fazer uma reforma, assim, uma reforma geral, que envolvia a cidade inteira, ele contratava, então, um fotógrafo, queria fotografar, catalogar a imagem de toda aquela cidade antes da reforma, para que, quando ela estivesse pronta, eles conseguiriam ver melhor o que foi feito e espalhar por aí o que foi feito, para não passar batido por ninguém mesmo. E é legal a gente entender que, por exemplo, a maioria das imagens que a gente tem hoje em dia de cidade, que a gente pesquisa no Google e acha, é dessa época. Então, uma fotografia que foi feita por uma coisa, feita só para ressaltar essas reformas, hoje em dia ela é um documento que a gente tem hoje. Então, uma coisa que foi feita por um motivo, para a gente hoje em dia é bom. E essas mesmas imagens de cidade que eles montavam, elas impulsionavam o comércio, porque naquela época, esse negócio de fotografia, álbum de fotos reveladas, era, tipo, muito novo. Então, a galera comprava essas imagens. Tipo, eu tô aqui, eu vejo uma foto de uma cidade, sei lá, Paris, uma cidade muito linda. Eu quero ter essa foto para mim, porque eu quero guardar essa foto. E isso até recentemente, se tinha muito álbum de retrato, né, de fotografia. Então, essa ideia de ter fotos fixas com a gente, ela tá muito presente. E essas mesmas fotos de cidade que eram espalhadas por aí, elas impulsionavam também o turismo. Porque assim como eu queria ter uma foto dessa cidade da minha casa, eu também queria visitar esse local, eu queria conhecer melhor tudo que estava lá retratado. E a partir dessa noção de foto, essa noção de cidade, a gente vai tentar, e é aí que o nosso projeto vai tentar agir, que a gente vai tentar olhar com um olhar mais crítico para essas fotos. Porque quando a gente está falando em uma imagem que vai retratar no mundo inteiro, que vai passar por meio de fotos reveladas, por meio de comércio, a minha cidade, eu não vou tirar foto de qualquer lugar da cidade, né? Então, é importante a gente pensar que naquela época, quem que tinha esse poder das câmeras, né? Quem que conseguia tirar essas fotos? Para que lugar da cidade que essas lentes se apontavam, né? Qual local da cidade que a gente tinha foto e qual que a gente não tinha? E por consequência disso também, né? Quem que era visto da cidade e quem que era deixado de lado? Quem que era esquecido? Quando você começa a pensar mais a fundo isso tudo, a gente começa a entender que a fotografia, por si só, a imagem, ela é um recorte específico em meio a vários outros recortes que poderiam ser feitos. Então, a fotografia é uma escolha. Eu escolho tirar uma foto lá na Tubal Vilela, igual as meninas falaram, apontada para uma estátua, para uma árvore, para uma igreja. E eu escolho também deixar de lado as pessoas, os sujeitos, igual as meninas levantaram mais cedo. Essa noção de escolha da fotografia, ela é muito importante para a gente conseguir, então, pensar a cidade. E aqui a gente está falando, eu dei o exemplo de antigamente, do comércio, dos primeiros usos da fotografia, mas então a gente consegue aplicar ela hoje em dia. Porque quando eu vejo um jornal, quando eu vejo uma reportagem, de qual lugar da cidade que eu sempre sei o que está acontecendo? Quando a gente abre o jornal, quando a gente liga lá na TV, a gente sempre tem reportagens sobre um lugar específico da cidade. Mas também tem outros lugares da cidade que, se eu te falar agora que existe Uberlândia, às vezes você nem vai saber que existe, porque eles são apagados. Então, a fotografia, ela está aqui agindo como escolha mesmo. E a partir disso, a gente entende que fotografia não é universal. Ou seja, esse sentido da foto, a explicação de uma foto, ela não vai ser a mesma para todo mundo. Eu posso pôr uma fotografia aqui e cada um ter uma interpretação dessa fotografia. Porque interpretação vai de cultura, vai de vivência que a gente tem. Ou seja, essa foto, ela não fala por si só. Ela se comunica com a gente através de mensagens não verbais. O que são essas mensagens não verbais, né? Ela faz a gente pensar, assim, de acordo com a nossa vivência. Ela instiga a gente a observar um pouco mais sobre esse contexto das imagens. E com isso, já dado isso, com essa naturalização da fotografia, né?
Deu uma travada aqui pra mim. Com essa naturalização da fotografia, a gente vai ter a base de que a história vai ter, então, um encontro marcado com as fontes visuais, que é o que a gente estava tentando mostrar agora, que nesse slide, por exemplo, a gente consegue entender um pouco mais a cidade a partir de fotografias, por exemplo, aquela imagem do centro que as meninas mostraram. E esse sentido de tentar entender um pouco mais a história por meio dessas imagens, ele vai encontrar, então, uma certa interdisciplinaridade, né? Que, por exemplo, com matérias como a sociologia, que vocês têm aí no ensino médio, que ajuda a gente a entender o contexto dessa imagem, entender o contexto social dessa fotografia. E é pensando nisso, então, que esse projeto que a gente está tentando trazer hoje, ele vai buscar analisar as imagens, essa união entre a fotografia, que vai ser essa relevante fonte para a gente entender a história, para a gente fazer uma certa análise, e o estudo dos diferentes espaços da cidade, como já foram mostrados aqui. Por exemplo, quais espaços são frequentados por nós, quais espaços não são frequentados, por que isso acontece. Então, vai ser mais ou menos essa noção que a gente vai tentar levantar aqui hoje. Bom, e tratando brevemente do tema, né, aproveitando a fala do Luciana, que ela falou muito bem, é possível compreender que a relevância da fotografia é muito grande para a pesquisa da história, ela tem uma grande relevância. E junto a isso, a gente pensou também a cidade em que vivemos como um espaço de aprendizagem tão importante para a nossa formação como é a escola. E propomos com esse projeto, a parte de uma seleção de fotografias aqui de Uberlândia, tentar descobrir a história da cidade em conjunto. E para realizarmos esse objetivo, as suas experiências de vida com a cidade e seus horários críticos vão ser muito importantes para essa construção de conhecimento. Bom, e com a atividade de hoje, nós gostaríamos de ver de que forma vocês vão se relacionar com as fotografias que a gente vai disponibilizar. Então, dessa forma, seria, então, que queremos saber se por meio delas vocês vão conseguir compreender um pouco da história que está ali representado, se vai ser possível identificar as mudanças ocorridas nesse espaço urbano ao longo desse tempo, e com as perguntas que a gente vai guiar para vocês, se vocês vão conseguir analisar essas imagens e tentar descobrir juntos e investigar esses espaços que compõem esses bairros dessas cidades e permitir que a gente saiba a história de Uberlândia, de quem mora nessa cidade e as perspectivas de todos os outros uberlandenses que estão dentro dessa cidade. Bom, então, partindo de toda essa relevância de investigarmos os diferentes espaços e tempos dentro da cidade a partir da fotografia, que nós propomos a vocês essa atividade. Vocês vão olhar algumas imagens disponíveis no acervo que nós montamos, que nós vamos enviar para vocês. Vai ter um link de acesso aqui no chat, que a gente vai mandar agora, para acessar essa pasta. E vocês vão pensar em breves reflexões, não precisa ser nada muito extenso, em que essas fotos desses lugares podem causar. Então, aqui eu coloquei um pouquinho só para vocês poderem entrar lá e descobrir as outras imagens. A gente tem a foto do estádio, o antes e o depois, uma foto mais antiga e uma foto atual. Foto da Praça Clarimundo Carneiro, ela antes e ela hoje. Antes ela tinha um nome, hoje ela tem outro. Então, questões para a gente pensar. Algumas coisas mudaram, outras não, estão iguaizinhas. Vocês vão ver lá nas imagens que nós separamos. Tem espaços que se mantiveram iguaizinhos, espaços que mudaram completamente, E daí vocês observam que a legenda ela tem uma correspondência, Nós fizemos essa legenda para que vocês possam, então, selecionar par de imagens, uma antiga e uma atual, para que daí, a partir disso, vocês possam serem guiados nessa reflexão. Nós organizamos, então, um formulário com algumas perguntinhas que vão guiar vocês para poder refletir, então, um pouco sobre esses espaços que constituem os bairros e a cidade de Uberlândia a partir das fotos. Então, tem algumas perguntas como qual fotografia vocês escolheram, é muito importante, se vocês puderem contar para a gente por quê, o que te chamou a atenção nessa fotografia, nessa dupla, se você conhece esse lugar, se vocês já estiveram nesse lugar.
O que você sabe, né? Talvez, eu já ouvi falar, mas eu não sei nada, eu não sei que lugar é esse, não frequento. Conheço a história, tem esse nome por causa disso ou daquilo, conheço quem fundou, quem construiu, enfim. Então, a gente gostaria de saber um pouquinho da relação de vocês com esses espaços, se há uma relação, né, e de que forma ela é feita. Oi, gente. Então, eu queria falar que a intenção do nosso projeto, trazendo a cidade como um espaço de aprendizagem, é trazer uma proposta para além daquele ensino teórico e metodológico que a gente está acostumado a conhecer a cidade. Por exemplo, quando a gente estuda a formação histórica da nossa cidade, que aí a gente conhece grandes figuras que formaram a cidade. A nossa intenção, para além disso, é inserir vocês nesses espaços, é fazer com que vocês se sintam parte da cidade, não apenas como morador, mas como alguém que está construindo a história agora no presente. Quando a gente estava estudando para elaborar esse projeto, a gente teve contato com uma historiadora que ela chama Sandra Pesavento, e ela tem uma citação muito bacana que dá para a gente entender um pouco como a gente pode ter a nossa relação com a cidade que a gente vive, como a gente é um sujeito ativo nela. E ela fala assim: as cidades reais, concretas, visuais, táteis, consumidas e usadas no dia a dia, correspondem a outras tantas cidades imaginárias. A mostrar que o urbano é bem a obra massa do homem. Obra essa que ele não cessa de reconstruir, pelo pensamento e pela ação, criando outras tantas cidades, no pensamento e na ação, ao longo dos séculos. E é realmente a nossa intenção, que vocês, acessando as fotos e contando um pouquinho para a gente o que vocês sentem, quais são as experiências e as vivências que vocês têm nesses espaços, se vocês conhecem a cidade, se vocês já foram, que lembrança que vocês têm desses locais, para a gente entender um pouco o porquê também a gente tem diferentes visões, mesmo olhando a mesma cidade, a mesma praça, a mesma igreja, que é justamente a forma como isso se organiza com a nossa cultura, com a forma como a gente vive, os lugares que a gente frequenta. E para além disso também é que vocês vejam como a história está sendo tecida agora no presente e como a gente também participa dela. Então vai ficar tudo aí no chat, a gente espera que vocês acessem, que vocês consigam responder o formulário. E a gente espera que vocês tenham gostado da nossa proposta de atividade, gente. É aquele negócio assim, clique aqui, inscreva no canal. Pessoal, algumas coisas assim pra gente comentar aqui. Eu falei para vocês muito essa questão de Uberlândia chamar as pessoas de fora e vender essa imagem de uma cidade de desenvolvimento, né, a cidade importante. Eu encontrei aqui o vídeo para vocês, eu vou exibir, ele é curtinho, tem só 2 minutinhos. Justamente a propaganda oficial da cidade de Uberlândia, vendendo essa vinda, né, das pessoas para cá, para Uberlândia. Então, vou colocar para vocês aqui. Uberlândia, cidade da inovação e da sustentabilidade, de portas abertas a novos investimentos. Reconhecida pela ONU por unir desenvolvimento econômico à qualidade de vida, Uberlândia é modelo em serviços de saúde e educação. Primeiro lugar estadual em saneamento e primeira cidade do país com transporte 100% acessível. Referência nacional em TI e telecom, Uberlândia é sede de startups e projetos sustentáveis. Um dos maiores centros mundiais de telemedicina está aqui, com medicina nuclear e inteligência artificial. Centro de Pesquisa e Desenvolvimento conta com laboratórios avançados, 2 universidades federais e mais de 20 instituições de ensino superior, que fazem do capital intelectual grande vantagem competitiva. Cidade internacional. Vive a diversidade cultural, com pessoas e empresas de todo o mundo. Centro de distribuição da Zona Franca de Manaus. Maior polo atacadista distribuidor da América Latina e maior mercado consumidor do interior de Minas. Com a melhor infraestrutura logística do país, Uberlândia tem acesso direto aos principais portos e também aos grandes centros consumidores por meio de estradas, ferrovias e transporte aéreo, com o 2º maior aeroporto do estado. Cidade plana, tem planejamento inteligente de crescimento.
com polos industriais e empresariais em todos os setores. Com matriz energética diversificada, Uberlândia está à frente também no abastecimento de água, com a construção de estação que irá atender a 3 milhões de pessoas até 2060. Uberlândia tem ainda a força do agronegócio, do campo à exportação, com processamento de grãos, bovinocultura, suinocultura e pesquisa. Quem investe aqui encontra completa infraestrutura para eventos, moderna rede hoteleira, centro de convenções e gastronomia diversificada. E ainda tem, na nossa cultura e na nossa gente, braços abertos para te receber. Uberlândia, cidade para viver, inovar e investir. Vem! Dá até vontade de chorar quase, né? De emoção, uma coisa muito, né? Eu queria dizer uma coisa, assim, esse vídeo eu trouxe para vocês refletirem, na verdade, né? Pensarem se essa é a Uberlândia que vocês conhecem. Quando eu vi esse vídeo a primeira vez, eu fiquei muito incomodado com várias coisas, principalmente na questão da acessibilidade. Vendem também que Uberlândia é exemplo clássico de acessibilidade, né? Mas na história tem uma menina que chama Alesca Trindade, e ela era do PIBID, né, há pouco tempo atrás. Ela foi fazer uma atividade justamente no Messias Pedreiro, né, e ela teve um sério problema, porque eu fui até o ponto de ônibus buscar ela, né, com o guarda-chuva, porque estava meio que chuviscando, e a porta, né, para sair, né, ali da casinha, não abria. E a moça que trabalhava na casinha do ônibus lá, naquele negócio, não tinha chave, né? O que teve que fazer? A gente teve que abrir uma porta onde que entra no ônibus ali, aquelas portas de vidro. Eu tive que segurar a cadeira de um lado, a moça segurar do outro, a gente sair pela rua, pela avenida, para que ela pudesse sair de dentro da casinha. E quantas vezes o ônibus não está estragado, né? O ônibus acessível não está estragado. Nós temos acessibilidade, e olha que a gente está falando do centro de Uberlândia, né? Então, assim, tem uma série de coisas que se vende ali quanto propaganda, que é tão lindo, né? Mas e na prática? É igual essa questão, venha para cá, uma cidade boa de se investir, uma cidade boa de se viver, uma cidade boa de se trabalhar. Tá, mas você vai vir, vai trabalhar e vai voltar para a área periférica. Você não vai compor esse centro, essa parte aqui de desenvolvimento e modernidade. Você é bem-vindo para trabalhar, né? Então tem uma série de discursos que a gente também tem que analisar em relação a tudo isso, né? E essas questões que os meninos trouxeram hoje, né, das imagens, principalmente nessa questão da transformação, quem transforma, né, essa cidade, quem transforma Uberlândia, são fundamentais, né? Fundamentais para a gente repensar, na verdade, né, a cidade onde a gente vive, né? E vocês trouxeram também questões muito importantes, que é a questão do vínculo identitário. Eu não sou de Uberlândia, eu nasci em Araguari, mas eu vivo em Uberlândia há tanto tempo que eu me sinto parte da cidade, né? Assim como tantos outros. Então aí tem aquela coisa, né? Eu tenho um vínculo identitário com o lugar. Se for para defender Uberlândia, é óbvio que eu vou defender Uberlândia. Mas é óbvio que eu também não posso tampar o sol com a peneira, né? Popularmente falando, para os problemas e mazelas. Principalmente essa questão de deixar o sujeito de lado. Porque é o sujeito comum que constrói a cidade, né? E não apropriar dessa história oficial, dessa história que vem de cima para baixo, de Rondon, Virgílio Galassi, de Tubal Vilela, e apropriar dessa história oficial e negligenciar tantos outros que realmente colocaram a mão na massa para construir esse grande centro que é Uberlândia, né, que ainda está em grande desenvolvimento, inclusive. Tá? Eu trouxe muito esse vídeo mais para a gente refletir um pouco sobre isso. Vocês querem fazer alguma conclusão, meninos? Falar alguma coisa? Bom, acho que é agradecer mesmo pela aula de hoje, pela interação de todo mundo, e lembrar também que no próximo semestre a gente está de volta. Está todo mundo aqui de volta. Perfeito, cara. Eu que tenho que agradecer, assim, essa parceria de vocês, assim. E, meninos, essa galerinha aqui vai estar junto com a gente por muitas e muitas vezes, tá? A gente vai fazer muitos projetos juntos, vão se acostumando com a carinha deles aí. A Connie, acho que vocês já lembram dela, da atividade do PIBID, ela tá na dobradinha, PIBID e Pro Inter.
Então, espero que vocês tenham curtido aí a aulinha de hoje. A gente tentou fazer uma coisa mais leve, né? Mas é algo, mesmo sendo leve, é algo de se refletir por questões e pontos muito importantes em relação à cidade de Uberlândia, não só Uberlândia, porque a partir disso que a gente colocou para vocês, dá para pensar uma série de outras grandes metrópoles, grandes cidades, né? Inclusive a nossa grande capital, Brasília, né? Que é um outro exemplo clássico de modernidade e desenvolvimento que negligencia e exclui, né, os seus sujeitos sociais que, na verdade, construíram a cidade, tá? Vocês, alunos, querem falar alguma coisa também? Podem mandar aqui no chat, tá? Nara, quer falar alguma coisinha? Tá por aí? Quero sim, Anderson. Quero agradecer muito você, a Escola Messias, né, a oportunidade que vocês deram aí para a gente. Parabenizar todo mundo pela aula, as interações, os estudantes, né, se mantiveram aí, ó, mais de 1 hora de aula, foi muito bom, viu, gente? Parabéns para todo mundo. Muito obrigada. Então, beleza. Obrigadão, pessoal. Obrigado, meninos, pela parceria. Espero que a gente se encontre mais vezes. Obrigado, pessoal. Bom final de semana a todos. Muito obrigada, gente. Tchau. Para vocês. Tchau. Tchau, obrigada. Imagina, a gente agradece, Bianca. Tchau, tchau, pessoal. Bom fim de semana, Bruninha. Imagina, a gente que agradece aí, Leandro. Abração, meu querido.